Nasci numa região quase inóspita no meio do sertão cearense. Um lugar onde a barbárie dos antigos conquistadores tornou-lo conhecido por Riacho do Sangue. Era um autêntico Bezerra de Menezes, família de grande influência na região, de honrarias, de disputas políticas e de ideias libertárias. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. Os primeiros 10 anos da vida de Bezerra de Menezes ocorreram na sua terra natal, no Riacho do Sangue, na província do Ceará. Todavia, já na adolescência, ele teve de mudar-se, juntamente com os familiares, para a vizinha província do Rio Grande do Norte, em decorrência de perseguições políticas movidas contra seus parentes, que eram vinculados ao então vice-presidente da província do Ceará, o Major João Facundo de Castro Menezes, que foi assassinado na sua residência no mês de dezembro do ano de 1841. Devido às perseguições, para proteger a família, o capitão Antônio Bezerra de Menezes resolveu mudar-se para a aprazível Serra do Martins, região esta que foi de grande importância para a formação do seu caráter, da sua vida, naquela existência. Natura curate. O médico trata, a natureza cura. Vamos repetir. Medici, sarate, natura, curate. Agora a frase toda. Medici, sarate, natura, curate. Em Martins, a época vila da maioridade, Bezerra de Menezes viveu momentos que seriam fundamentais à sua trajetória de vida, pelas lições que colheu na convivência com a população daquela localidade, tendo inclusive o ensejo de, por repetidas vezes, devido à sua genialidade, substituir o professor de latim nas aulas do então grupo da latinidade que ali existia. Em 1846, todavia, a família regressou à sua província natal, ao Ceará, estabelecendo-se não mais no Riacho do Sangue, mas na capital da província, em Fortaleza, em consequência da terrível seca do ano anterior, de 1845, que ceifou praticamente os rebanhos do Ceará, como em grande parte do Nordeste. Em Fortaleza, ele deu continuidade aos seus estudos, vinculando-se ao principal educandário existente à época, recentemente fundado no ano anterior, de 1845, o Liceu do Ceará, continuando com seu brilhantismo. Após a conclusão do curso, em 1850, Fortaleza se tornaria pequena para os seus anseios. Dr. Bezerra de Menezes, quando aluno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tinha, além de dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Ele era um pouco reservado no trato com os colegas, de forma que, em vez de morar em república de estudantes, preferia alugar um quarto de pensão. Era um jovem estudante de medicina e de pronto já me abatia o desafio de custear-me. Se não bastasse a falta de trato dos colegas, me era preocupante a dívida da pequena pensão e a manutenção de meus estudos. Senhor, o que deseja? O senhor é Bezerra de Menezes, professor de aulas particulares. Sou. É que estou muito necessitado de aulas de matemática. Já há muito tempo não estudo matemática. Não sei se teria condições de lhe dar essa aula. Eu preciso muito da sua ajuda.
Está bem. Mas eu preciso de um tempo. Uma semana, talvez. Para que possa estudar. Preparar-me para dar essa aula. Aqui está o seu pagamento. Por favor, não. Pague-me só depois. Se o senhor não aceitar agora, eu vou acabar por gastá-lo com futilidades. E quando chegar a hora certa, eu não vou ter como lhe pagar. Está bem. Muito obrigado. Aquele dinheiro era suficiente às necessidades mais urgentes. Mas o aluno nunca aparecera a uma única lição. E essa dificuldade é bem retratada em um dos livros que veio posteriormente a escrever, livro esse que pode ser considerado de certa forma autobiográfico. Em um dos seus episódios, ele relata que durante a aula de botânica, o professor Freire Alemão, ao ler a dissertação de Bezerra, questiona a autoria da dissertação. Meu jovem Adolfo, o senhor tem certeza de que a autoria desse documento lhe pertence? Certamente, professor. Então, diante de tão magnífico trabalho, o senhor não refutaria um exame oral? Dê certo que não, professor. E durante a arguição, ele se rende aos fatos de que a autoria era realmente do Dr. Bezerra. E ele parabeniza, pede desculpas e diz que jamais havia visto um estudante tão brilhante quanto ele. A partir daí, ele passou a ser respeitado pelos seus colegas. Dr. Bezerra de Menezes apresentou a sua tese perante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em novembro de 1856, na presença do imperador Dom Pedro II. A tese sorteada foi sobre o diagnóstico do cancro. No corpo da sua dissertação, ele dividiu em 4 partes. A primeira parte, ele classificou os vários tipos de câncer, quais os que ele aceita e os que ele rejeita. Na segunda parte, que versava sobre o diagnóstico do cancro propriamente dito, a terceira parte, sobre o diagnóstico diferencial entre tumores malignos e tumores benignos, e a quarta parte, sobre o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de tumores malignos. É interessante salientar que mesmo após a apresentação da tese e no exercício da sua profissão, o Dr. Bezerra de Menezes não cessou a sua produção científica. Ele continua a apresentar trabalhos, entre eles sobre o tratamento do cancro e também sobre algumas considerações cirúrgicas sobre o tratamento de lesões urológicas. E posteriormente ele publicou um livro, A Loucura sob um Novo Prisma, que demonstrava um novo tipo de loucura causado por obsessão. Neste livro, A Loucura sob o Novo Prisma, o Dr. Bezerra de Menezes se antecipa cientificamente às afirmações da medicina. À época, ele defendia a hipótese de que o cérebro não gera o pensamento. Somente mais tarde, no Congresso Internacional de Psiquiatria de 1994, se concluiu que o pensamento não é uma segregação cerebral, como se pensava generalizadamente na sua época. O cérebro não explica a mente. O pensamento acontece pelo cérebro, mas não pertence a ele. Da mesma forma que não é o telefone que fala, e sim a fala que fala pelo telefone. A outra observação do Dr. Bezerra de Menezes, que estava na frente do seu tempo, é que ele, quando titula o livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele coloca um outro tipo de loucura que não acontecia com a lesão mórbida do cérebro, que seria uma loucura produzida por influências de entidades espirituais e que não tinha sede na degeneração orgânica do cérebro. Mais recentemente,
o Manual de Medicina de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-4, orienta os médicos para não classificar como doenças pessoas envolvidas em comunidades espirituais que dizem ouvir vozes ou ver espíritos, nem classificá-los como esquizofrênicos nem como delirantes. O Dr. Bezerra de Menezes, com essas ideias no seu tempo, assombrava principalmente a classe médica. Passaram-se quase um século e a ciência demonstrou que ele estava certo. O amor, meu amigo, o amor é uma chispa da luz eterna que penetra nossa alma e nela grava o cunho das coisas imperecíveis. Pode o que amou não ter possuído a pessoa amada e por exigência da natureza afeiçoar-se a outra. Amor, porém, nunca mais sentirá. Se de fato amou da primeira vez, se não tomou por amor um sentimento transitório. Maria Cândida, a primeira esposa com quem se casara em 1858, iria se converter no grande esteio de sua vida, sobretudo na fase inicial, nas suas atividades profissionais. Companheira da primeira hora, foi sua grande incentivadora também para que ele pudesse iniciar as suas atividades como político no início da década de 1860. Todavia, em 1863, ela desencarna prematuramente, deixando-o com 2 filhos pequenos. Em 1865, ele se casa uma segunda vez, desta feita com a irmã materna mais nova da sua primeira esposa, Dona Cândida Augusta Bezerra de Menezes, com quem teria mais filhos, uma prole considerável, como todo bom nordestino de seu tempo. E para manter essa família grande e dar continuidade às suas atividades profissionais, ele continuou trabalhando como médico, enveredaria também pela área empresarial e continuaria o seu empenho com mais afinco, com mais determinação, sendo uma referência à política nacional, à época, nas suas atividades políticas, na então Corte Imperial do Rio de Janeiro. A atuação política de Bezerra é um grande exemplo até os dias de hoje, extremamente ético, inserido no contexto monárquico, leal, mas profundamente crítico das causas públicas. Aliás, ele colocava a política no patamar dos seus ideais espirituais. A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens. É uma religião. A religião da pátria. Tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas, que constituem a religião de Deus. Bezerra de Menezes foi muito atuante no campo político. Além de ter sido vereador e deputado por várias gestões, ele se comportava dentro do parlamento imperial com muita dignidade, mas com muita veemência. Às vezes era hilário, irônico e cobrava dos seus pares, acima de tudo, a moralidade e o compromisso com a pátria. Os fazendeiros de Campos, e eu dou testemunho, querem, como disse o nobre deputado, desenvolver as suas indústrias. Mas tem-se visto homens cultos, de elevada posição social mesmo, desconhecerem os princípios mais humanitários. E os abolicionistas querem e devem conter os desmandos destes homens, mas o fazem dentro dos princípios e dos limites determinados pelas leis deste país. Esses homens, senhor presidente,
são capazes de cometer as maiores barbaridades contra escravos que são seus semelhantes. E o nobre deputado aqui disse e aqui qualificou que esses atos não passam de abusos de abolicionistas. Mas um abuso não justifica outro. Punam-se ambos. Me perdoe, nobre deputado, mas o que se vê é que esses bárbaros que se viciam, eu diria mesmo com furor ferino, os seus escravos, os seus irmãos, os seus semelhantes, até hoje não foram condenados pela lei. Vossa Excelência, pode apontar-me um fato de um abolicionista processado por violência contra a propriedade servil ser condenado? Não vai encontrar nenhum. Realmente, nobre deputado, eu não apresento um só, porque já que os senhores que torturam, barbarizam, se viciam os escravos que são seus semelhantes e não sofrem qualquer tipo de repressão, por que os abolicionistas deveriam ser punidos por salvarem vidas? Duas frases definem bem o perfil parlamentar de Bezerra de Menezes. A primeira é quando dizia que a política é a ciência de servir melhor a todos. E a segunda, quando dizia aprender a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Bezerra de Menezes, há 100 anos, como político, vivenciou e sentiu na própria pele o desconforto da predominância na vida pública brasileira de uma ética que não é a ética que Bezerra preconiza. Passados 100 anos, nós estamos ainda na política do Brasil, tendo esse desafio para a sociedade como um todo, fazer com que aqueles que têm o poder o exerçam com essa ética, a ética do homem de bem. Imaginemos uma flor branca nascendo em um pântano podre. Bezerra de Menezes é exatamente essa flor branca no meio do pântano podre da política do Rio de Janeiro do seu tempo. E exatamente por isso ele abandona a política e vai se dedicar à medicina, exercendo ao mesmo tempo a caridade. Essa era a sua resposta como coerência de atitude de vida. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência. E não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Não sou, por minha fraqueza, capaz de analisar o que esta santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer no orgulho ou em falsa modéstia. Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes
de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Obrigado. Bravo, Miseré! Bravíssimo! Muito bom! Bezerra de Menezes declara-se espírita para uma multidão de quase 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Fez como Cristo nos ensinou. Aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Após a famosa palestra do Dr. Bezerra de Menezes no auditório da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele passa a se dedicar intensamente à divulgação da doutrina espírita nos principais jornais do Distrito Federal. Por 10 anos ele regou esses jornais leigos, o jornal O País, o Jornal do Brasil e o jornal A Gazeta de Notícia. Respondia às perguntas do público que se manifestava nos classificados, inclusive de forma bastante polêmica, e depois ele passa a escrever na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, onde ele começa intensivamente a falar nos seus artigos sobre a visão doutrinária evangélica da doutrina espírita. A adesão de Adolfo Bezerra de Menezes ao espiritismo causou uma comoção que não se pode imaginar na família. Os Bezerra de Menezes faziam parte do grupo mais conservador da Igreja Católica em Fortaleza naquela época. E o irmão mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, escreve ao irmão mais novo, Adolfo, uma carta chamando a atenção à sua responsabilidade quanto às tradições religiosas da família. Adolfo responde dando as suas razões também. É o que hoje nós temos publicado com o título de uma carta de Bezerra de Menezes. Essa carta resolveu o problema de relação social entre os familiares, porém a relação religiosa, essa permaneceu rompida até o final da vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu dileto Filho, nosso Senhor e Redentor. Creio que a Igreja foi instituída por Ele para ensinar sua santa doutrina e que é assistida pelo Espírito Santo nesse santíssimo mistério. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Não creio na lenda dos anjos decaídos, porque crer nisso valeria por negar a onipotência e a onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa vencer o bem, eternizando-se como este no reino de Satanás. Não creio que um espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente, resistir-lhe e destruir-lhe os planos, e nem que o Senhor permita isso, servindo-se do rebelde para castigar o rebelde. Porque, nesse caso, Deus não criou o homem para o bem e para a felicidade. Não creio nas penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo e digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa, esperança firme de subir com Ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos onde, livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tem ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu irmão, Adolfo. É um momento muito importante dentro da vida do Dr. Bezerra de Menezes e de toda a família, quando ele assume publicamente que é espírita.
criado dentro de uma família tradicional, dentro dos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana, e que na época era muito fechada, assumir ser espírita era uma coisa realmente que precisava, era um ato de coragem, né? E quando ele assume isso para a família, e o irmão Soares, o irmão mais velho, praticamente o execra da família, a leitura dessa carta para aquela irmã, e mesmo para o irmão, dói muito. Por quê? Porque ele era querido, ele era um irmão querido, né? E ter que excluí-lo assim da família é uma coisa muito dolorosa, para se ver até que ponto era importante naquele momento para aquelas pessoas assumirem uma postura religiosa. Convidado pelo espírito Ismael, Bezerra de Menezes assumiu a séria tarefa de promover o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita em nosso Brasil. Desde o começo, em contato com a mensagem consoladora através do Livro dos Espíritos, e desenvolvendo um trabalho intenso através do jornal País, divulgando a doutrina espírita, em 1889, Bezerra de Menezes foi convidado para a presidência da Federação Espírita Brasileira. Nesta oportunidade, diante de mensagens de Allan Kardec, Bezerra de Menezes procurou orientar o movimento espírita dentro dos princípios do estudo, do princípio da união entre todos os espíritas e da prática da caridade. Procurou também, já naquela época, imprimir no caráter de união a característica federativa, com total respeito à autonomia e liberdade de ação dos centros espíritas. Na condição de dirigente da Federação Espírita Brasileira, imprimiu algumas marcas importantes. Venceu uma série de resistências e obstáculos para impor o estudo e a importância do conhecimento da doutrina espírita. Entretanto, uma outra frente de trabalho que venceu com galhardia foi a implantação e a consolidação do trabalho à época chamado de assistência aos necessitados. Essas duas marcas, trazidas por Bezerra de Menezes, influenciaram o movimento espírita brasileiro. Espíritas pioneiros, iniciantes, reproduziram nos vários rincões de nossa pátria postos de atendimento à comunidade carente, ou seja, o movimento espírita notabilizou-se como a caridade em ação, a caridade em marcha. Mais, bota a linguinha para fora. Isso. Está bom, está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. O seu anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado,
ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós já temos inúmeras dívidas do Dr. Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Bezerra de Menezes era um médico que tinha uma preocupação muito grande com o paciente, com o ser humano. E prontamente ele abraçou uma técnica diferente, que era a homeopatia, que havia surgido alguns anos antes. Essa capacidade que o Bezerra de Menezes tinha de movimentação de energia, né, ela fazia com que o trabalho do Bezerra de Menezes com os seus pacientes produzisse muito mais cura do que a própria técnica que ele utilizava, que era a homeopatia. Quer dizer, ele tinha um afeto, uma compaixão tão grande pelo semelhante, que ele conseguia curar muito mais do que a técnica poderia ser capaz. Neste cenário de campos verdejantes e colinas verdes, às margens do Ribeirão das Abelhas e do Borá, foi fundado o Arraial do Santíssimo Sacramento sob o patrocínio de Maria, depois de levantarem um cruzeiro e o cônego Hermógenes rezar a primeira missa da região. Assim começa a história de Sacramento, Minas Gerais, na presença de duas Marias, uma ausente e outra sempre presente, cobrindo com seu manto evangelizador toda a extensão das terras prósperas do Ribeirão das Abelhas e do Borá. O cônego Hermógenes Casimiro de Araújo tinha tanto poder que ele recebeu a incumbência de demarcar a Sesmaria e entregar a concessão para pessoas que pudessem dar desenvolvimento, fazer com que essa Sesmaria progredisse, desse emprego, fossem exploradas, enfim. E ele foi demarcando mais ou menos 8.000 alqueires de terra. Ele era inteligentíssimo, era o homem mais inteligente de toda a região, sem dúvida, o maior empreendedor, o homem mais famoso do sertão da farinha podre, que era o nome que tinha Triângulo Mineiro. Era o homem mais importante de toda essa região e mais sábio. Então ele jamais ia pensar que isso aí fosse feito pelo Espírito Santo ou por obra não humana. Mas ele não teve dúvida, pôs o nome de Santa Maria. Mas ele achou tão bonito o local todo, a paisagem, que ele não só colocou o nome de Santa Maria, mas entregou para o irmão dele a concessão, Padre Antônio Alves Portela Domiense de Araújo. Em seguida, o Padre Antônio, com o auxílio dos escravos, construiu a capelinha, que houve alguns massacres. Houve massacre de cigano, massacre de índio, massacre de brancos. Houve alguns massacres por aqui. E entre eles, houve uma briga de colonos, de capatazes e escravos. E os capatazes ou levaram a pior, ou ficaram muito zangados. Eu sei que eles puseram fogo na capelinha, pegaram a imagem da Virgem Maria e jogaram no Rio Grande. Então,
dessa imagem não tiveram mais notícia. O interessante é que quando aí teve um médium que desenhou a capelinha e nos entregou. Falou, você vai fazer capelinha? Eu não vou fazer, eu não sei. Estou estudando. Aqui, eu recebi esse desenho da capelinha. É esse desenho aí. Aí veio um outro, menino ainda tem. O que ele pode ter? 12 anos de idade. Falou, tio, aqui que tinha capelinha, nesse local. Aí ele marcou a capelinha. A capela é um marco histórico. Ele foi um padre muito piedoso, dedicado inteiramente à catequese dos índios e dos escravos. Mas ele teve um caso com uma escrava, filha de uma escrava, linda. Não é porque foi minha bisavó, não, tataravó, mas dizem que ela era muito linda. Ela chamava Eleodora e tinha o apelido de Janinha, porque ela era filha de uma escrava que chamava Jana. Ela teve um filho com o padre. Esse filho desapareceu no dia do nascimento. A escrava foi alforriada, também no dia do nascimento do filho, e depois se casou com um colono branco. Na espiritualidade superior, no entanto, a preparação desse pasto espiritual no Triângulo Mineiro, no século XIX, tem como motivação concreta a descida à Terra de um espírito da esfera crística destinado a entrar para a história da educação e do espiritismo. Com métodos de ensino inéditos para os padrões da época e suas extraordinárias faculdades mediúnicas, ele deixaria inúmeros exemplos de amor ao próximo. Seu nome, Eurípides Barçanulfo. Como educador, Eurípides Barçanulfo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota, no Colégio Allan Kardec de Sacramento, os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi, embora nada conhecesse sobre o educador suíço. Métodos esses de grande importância para a época e que são amplamente utilizados nos dias de hoje. A adoção de classes mistas, a abolição de castigos e recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões, do espiritismo e fim dos exames tradicionais. Como médium, Barçanulfo desenvolve suas faculdades mediúnicas e segue rigorosamente os ensinos da doutrina espírita, codificada em meados do século XIX pelo também educador e discípulo de Pestalozzi, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Editores do Rio de Janeiro começam a publicar em português as obras de Victor Hugo, Émile Zola, George Sand e Allan Kardec. No Triângulo Mineiro, a economia é basicamente rural. Começam a surgir os primeiros rebanhos de gado na região. Sacramento conserva costumes tradicionais de uma cidade pequena e a população vive longe das decisões nacionais, praticamente não tendo conhecimento dos acontecimentos na República. Anos antes, ocorre o casamento entre Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Ele é tratado carinhosamente como Mojico e ela, Meca. Família católica de hábitos simples. O casal tem 15 filhos. O terceiro recebe o nome de Eurípides Barçanulfo. Ao nascer em 1º de maio de 1880, sob os cuidados da parteira
Ludovina. Os primeiros anos de Mojico e Meca são muito difíceis financeiramente. Apesar das dificuldades do casal, preocupado com a educação dos filhos, deixa o menino Eurípides sob os cuidados do professor Joaquim Vaz de Melo, que o ensina a ler e a fazer contas. Seu interesse pelos livros chama a atenção do mestre. As brincadeiras de infância de Eurípides duram pouco tempo. Nesta casa comercial, hoje em ruínas, no lugar conhecido como Antiga Estação do Cipó, a 14 quilômetros do centro de Sacramento. Como o local fica próximo a um rio, o pequeno Eurípides pesca e vende os peixes para comprar livros. Desde menino, Eurípides demonstra interesse por literatura e arte. No Colégio Miranda, desenvolve seus conhecimentos intelectuais. Durante os estudos básicos de Eurípides, Mojico hospeda um médico que traz alguns livros sobre sua profissão. Folheando esses livros, o menino se interessa em estudar medicina. Após Eurípides concluir os estudos secundários, o professor Miranda diz ao pai que o rapaz não tem mais nada a aprender em seu colégio e que, portanto, deve fazer um curso superior numa cidade grande. Seu pai aceita a ideia e o matricula na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro, para onde chegam a viajar 2 vezes. Católica fervorosa, sua mãe, Dona Meca, não pode frequentar a igreja por causa de suas visões e estado emocional durante os ofícios religiosos. Seu ex-aluno, Dr. Tomás Novelino, conta que Dona Meca, só de pensar em se afastar do filho, tinha fortes crises de desmaios. Eurípides era um homem sem problemas materiais, sem problemas espirituais. Ele estava realizado, porque com 24 anos de idade ele já era diretor do Liceu Sacramentano, professor de todas as matérias. Quando faltava um professor, ele substituía. Ele era um intelectual reconhecido já em toda Minas Gerais e talvez no Brasil inteiro. Mas ele tinha 3 grandes problemas. O primeiro dele era a doença da sua mãe, que o perturbava desde criança. O grande sonho de Eurípides é encontrar um meio de curar sua mãe. Ele curou quando se tornou espírita. O segundo grande problema dele chamava Senhor Mariano, o tio querido dele, que estava fazendo um movimento contrário à religião da família, estava envergonhando a sociedade sacramentana e da região com trabalhos do diabo em Santa Maria. E o terceiro problema dele eram as bem-aventuranças. Ele conhecia a Bíblia com uma palma da sua mão, ele tinha uma memória fotográfica. Na época, os padres eram proibidos de entregar Bíblias a leigos, a irmãos leigos. Somente padres poderiam ter acesso à Bíblia, porque eles estudaram e estavam preparados para compreender seus mistérios. Os irmãos leigos não podiam ler Bíblia, porque eles não iriam entender, iriam fazer confusão. Era essa a filosofia predominante na época. Mas o padre tinha tanta confiança no saber de Eurípides, na facilidade com que ele assimilava as coisas, diretor do colégio da qual ele era professor. Os 2 padres eram professores do colégio Liceu Sacramentano. Então, o padre entregou uma Bíblia. Eurípides chega à conclusão que, se ficar longe da mãe, Dona Meca, ela sofreria uma piora em seu estado emocional. Assim, desiste de seus projetos pessoais no Rio de Janeiro e permanece ao lado da mãe, em Sacramento. Segundo sua biógrafa, Corina Novelino, influenciado pela passagem de um médico em sua casa quando criança e por livros sobre homeopatia emprestados por um estudioso
sobre o assunto, o jovem Eurípides abre uma pequena farmácia, realizando o desejo de auxiliar os doentes pobres e também de curar os desmaios da mãe, Dona Meca. Em 31 de janeiro de 1902, Eurípides funda, juntamente com amigos, o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio. No mesmo ano, lança na cidade o jornal A Gazeta de Sacramento. É inevitável que um homem bom, culto, portador de caráter íntegro, exemplar e caridoso, e que desenvolve tantas atividades culturais em benefício da comunidade, se torne uma das figuras mais populares. Em 1902, Eurípides se candidata e, com expressiva votação, é eleito vereador especial, passando a se dedicar também à política local por 2 mandatos trienais. Com apenas 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidades em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E segundo consta, ali em Santa Maria teria começado a acontecer fenômenos paranormais. E, sem explicação para o fato, buscaram um espírita em Uberaba, ou perto de Uberaba, em Peirópolis, ou chama Peirópolis justamente por isso, Frederico Peró. Frederico Peró, ele era materialista. Quando aqui ele chegou em Bragança Paulista, depois veio para Uberaba, ele esteve em Veríssimo. Quando ele chegou em Veríssimo, eles pediram que ele frequentasse uma sessão espírita. E ele não quis. Ele disse que não, que ele era materialista, que ele não acreditava em nada. Mas como esse advogado era muito amigo dele, estava sempre pedindo, sabe? Vamos, um dia ele resolveu aí. Chegou lá tinha as mensagens escritas e psicofônica. Viu uma mensagem psicofônica em castelhano. Ele era espanhol, ele entendia o castelhano. E o espírito falou, terminou. Aí o presidente disse, só eu não entendi nada. E algum que entendeu aí, pode falar. Ele entendeu, não quis falar. E lá puseram a pedrinha no sapato do Federico. Ele recebeu uma mensagem da mãe dele que dizia coisas só entre dele e dela. E ele ficou tão impressionado que ele começou a estudar o espiritismo e se tornou o maior propagador do espiritismo no Triângulo Mineiro. Foi um espírita por excelência. Que coisa maravilhosa. As panelas andavam, passeavam pelas casas. As janelas abriam e fechavam à noite, embora estivessem trancadas. As portas batiam à noite, embora estivessem com tramelas. Enfim, ouvia-se vozes de pessoas que não estavam na casa. Todos estavam dormindo. Outras casas viam os vultos, viam assombrações. Eram todos efeitos físicos. Parecia que havia uma tempestade de pedras sobre a casa e não havia nada. Não havia chuva, não havia nada. Havia casa em que as pessoas que lá chegavam tinham a roupa marcada de mãos cheias de barro e não sentia a mão batendo nas roupas dessas pessoas. Ficava só as marcas. Então, esses fenômenos físicos, esses fenômenos de efeitos físicos, é que transtornou essa região.
e coincidiu com a vinda do senhor Mariano para cá. O senhor Mariano se casou com a neta do capitão São Roque, líder ruralista, grande católico, amigo dos padres, filho de padre, um cara extraordinariamente religioso. Não aceitava de jeito nenhum trabalho que não fosse um trabalho dirigido por padres. O vô São Roque e o senhor Mariano se desentendem, porque Frederico Peró vem aqui, ouve os camponeses, ajuda o senhor Mariano a montar o movimento espírita, organiza o grupo, mostra que isso aí é coisa de Deus, que eles têm uma missão a cumprir, a missão é desenvolvida. O senhor Mariano funda o Centro Espírita Fé e Amor, 28 de agosto de 1900. Dava mensagem pela mesinha. Então a mesinha dava as pancadas e tinha um secretário na mesa atrás que escrevia a mensagem. Chega que todos punham as mãos assim, ó, espalmada. E a mesa batia. Aí batia, virava, igual o telégrafo da Mogiana, quase imitando. Ele recebia as pancadas lá, que a mesa batia, assim, ó, tá. E ali ele ia devagarzinho, como o senhor sabe, que nem o aluno que entra no AEIOU para aprender a progredir, a frasear as coisas. Ele já foi melhorando, já foi caminhando para o outro sistema, porque o senhor foi no começo mesmo. O senhor Mariano era da família católica, materialista, ideias materialistas, ferrenho. É tanto assim que os filhos dele, os primeiros, ele queria pôr o nome de Madeira, Jatubá, Aroeira, sei lá o que, Moliana, é por aí afora. Frederico Peiró constata a presença de inúmeros médiuns, psicógrafos, psicofônicos, de efeitos físicos, de cura e com outros tipos de mediunidade. O espanhol propõe aos habitantes da Fazenda Santa Maria disciplina e metodologia no desenvolvimento dessas faculdades especiais. Assim, pode-se afirmar que se repetem neste local os fenômenos espirituais ocorridos em 1848 com as irmãs Fox da cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Esses acontecimentos na cidade americana são conhecidos pelos estudiosos como o início do espiritualismo moderno. É motivo de grande preocupação para Eurípides a conversão ao espiritismo de inúmeros dos seus parentes que moram na Fazenda Santa Maria, principalmente sua madrinha, Dona Emerenciana Mendonça, Dona Sana, e o tio materno, Mariano Cunha, conhecido como Senhor Mariano. Para a decepção de Eurípides, seu tio assume a liderança do grupo de médiuns. Quando vê o afilhado, Dona Sana lhe fala da quantidade de fenômenos mediúnicos dos quais é testemunha nas sessões espíritas na Fazenda Santa Maria e das significativas pregações evangélicas realizadas por gente humilde, analfabetos e semi-analfabetos. Eurípides, um católico fervoroso, mantém longas discussões sobre o assunto com o tio, tentando fazê-lo desistir de seguir o espiritismo. Ao sair da monarquia, o Brasil começa a respirar ares republicanos, concedendo aos seus cidadãos liberdades nunca antes alcançadas. A nova Constituição garante liberdade de culto e de pensamento, mas por pressão da religião católica, de positivistas e de médicos alopáticos, o Código Civil Brasileiro de 1890 considera a prática do espiritismo crime. Médios e frequentadores de grupos espíritas são presos.
O médico espírita Dr. Bezerra de Menezes, em sua coluna no jornal O País, sob o pseudônimo de Max, afirma que essa lei decretada no Brasil demonstra um atraso medieval e que mais se assemelha a um castigo da época da Inquisição. Os espíritas são perseguidos e os locais nos quais se realizam palestras e sessões mediúnicas são apedrejados pela população católica, incentivada por padres e bispos que se empenham em mostrar ao seu rebanho o lado demoníaco do espiritismo. Nesse período, no Rio de Janeiro, são fundados vários grupos de intelectuais para estudar a doutrina de Kardec, destacando-se o do advogado Antônio Saião, pai da cantora lírica Bidu Saião. Esses grupos espíritas exigem o fim da escravidão e apoiam a República. É de um desses grupos que surge o movimento que fundou a centenária Federação Espírita Brasileira, em 1884. Intelectuais, políticos, médicos, militares e jornalistas como Quintino Bocaiúva, Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e Arthur Azevedo simpatizam com o espiritismo ou se tornam espíritas. Entre as mulheres se destaca a educadora Anália Franco. Os escritores Machado de Assis e José de Alencar fazem parte dos incrédulos e afirmam que o espiritismo é, abre aspas, uma fábrica de loucos, fecha aspas. Em Sacramento, Eurípides Barçanufo toma conhecimento da opinião dos dois grandes escritores brasileiros. Eu sei que o presidente lá do Rio, da Federação Espírita, ficou sabendo que Bezerra de Menezes estava manifestando aqui, em Minas. E mandou um mensageiro aqui. O mensageiro chegou aí, olhou tudo aí e tal, e ele mandou um livro, depois da morte de Leon Denis, não é? Ciente da chegada de Mariano Cunha a Sacramento, Eurípides pede para a sua mãe, Dona Meca, preparar a cama do tio em seu quarto, como de costume. Mal se recolhem e Eurípides, impaciente, inicia não um diálogo, mas um verdadeiro duelo de conceitos religiosos e filosóficos, tentando demover o senhor marinheiro da prática do espiritismo. Seu tio argumenta no limite do seu entendimento. A conversa se estende por horas e Mariano dá sinais de exaustão mental, pois o sobrinho lhe exige mais do que sua capacidade intelectual permitia absorver. O duelo, por fim, tem um vencedor aparente. E Mariano diz ao sobrinho, num misto de rudeza e ternura: desisto. Sou um homem rude do campo, que não tem condições de discutir ideias religiosas com você, que é um moço preparado, estudioso e fala diversos idiomas. Tome, leia este livro. E entrega ao sobrinho o livro Depois da Morte, do filósofo e intelectual francês Leon Denis, lançado na França no final do século XIX. Obra que há mais de 100 anos fascina gerações devido ao seu conteúdo filosófico, literário e humanista. Entregou o livro, o senhor pegou, logo no prefácio ele já baqueou, já amoleceu, e ficou lendo o livro, ele dormia, acordava, o senhorito está lendo o livro. Ele falou, ele gostou do livro. O dia amanhece e o jovem Eurípides ainda continua a leitura, seduzido pelo linguajar
e pela argumentação do continuador da obra de Allan Kardec. A partir daí, passa a olhar para o tio de uma maneira diferente. Mas a conversão definitiva de Eurípides ao espiritismo não se daria com a leitura de Depois da Morte, embora tenha sido este um momento decisivo que o levou a refletir sobre os postulados da doutrina dos espíritos. Começa o ano de 1904. Abalado em suas convicções na fé romana, Eurípides estuda o espiritismo e cada vez mais se afasta dos ofícios religiosos da igreja. Um, porém, sobrepõe-se aos demais, o das boas aventuranças. É a velha questão que insiste em perturbar o jovem católico. E o Eurípides vem à Sexta-feira da Paixão e chega em Santa Maria, viu que o trabalho estava sendo realizado na casa de um camponês. Se dirigiu àquela casa e lá chegando sofreu uma primeira surpresa. Todos os habitantes de Santa Maria estavam presentes. Unanimidade. Não havia um contrário. Todos eles eram espíritas e participavam daquele trabalho. Segundo fato que espantou Eurípides, se todos estavam presentes, não havia necessidade de lugares vagos. E lá estavam 2 lugares vagos, um para ele, outro para o companheiro que ele trouxe. Então sabiam previamente que ele lá estaria e ele não avisou ninguém que viria aos trabalhos. Depois o maior espanto é que Eurípides assistiu respeitosamente à abertura dos trabalhos, à prece do Senhor Mariano, a explicação do texto que foi lido, e depois o Senhor Mariano informou que iria passar para os trabalhos mediúnicos. E nesse instante, depois ele contou, mas mentalmente, Eurípides teria dito: se isto for verdadeiro, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João Evangelista me informasse através do Aristides, um dos que compunham a mesa de médiuns, e ele conhecia todos, porque todos eram parentes dele, pela origem até, através de Aristides, as bem-aventuranças. Aristides não sabia fazer o ó com a garrafa. Ele é analfabeto e falava como fosse estudado. Em todos os setores, tudo que Eurípides Barçanufo punha a mão dava certo, em todos os setores. Mas naquele dia, quando terminaram os trabalhos, já estava à noite. E ele então chega para o Senhor Mariano e fala: Senhor Mariano, aonde mora o Carlos? Eu disse: Senhor Carlos é um doente que tem nome de Carlos. Aí ele falou: o Carlos mora depois dessa selva aí. Ele mora numa casinha isolada daqui. Por quê? Nós temos que visitá-lo. Amanhã cedo nós vamos lá. Não, senhor, nós temos que ir hoje, porque faz 3 dias que o Carlos não tem alimento e nem água. Nós temos que ir hoje. Mas a selva, floresta, tem animais perigosos. Mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos, senhor? Nós não temos que temer isso. Vamos lá visitar o Carlos. Arriaram o cavalo, foram. Chegaram, levaram víveres, levaram água. Chegaram lá, realmente o Carlos estava sem alimento e sem água. Eurípides deu alimento, deu o passe e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava-se a primeira grande cura de Eurípides, a segunda foi sua mãe, a primeira foi do Carlos. Era um leproso que se encontrava isolado em Santa Maria esperando a morte, porque ninguém mais o visitava de medo da doença.